Você já esteve sozinho, dirigindo tarde da noite, quando a estrada parece interminável e a escuridão ao redor se transforma em um vazio absoluto? Já sentiu aquele arrepio gelado subir pela sua espinha, como se algo estivesse te observando, mesmo que não haja mais ninguém por perto? E se por um instante você olhasse pelo retrovisor e percebesse que não está tão sozinho assim? João lembrava-se claramente daquela noite. Um caminhoneiro de 38 anos, habituado a longas viagens noturnas e à solidão das estradas. Era um homem simples, trabalhador, que passava mais tempo no volante do que em casa. Sua vida não era glamourosa, mas ele gostava da liberdade que o trabalho proporcionava. Apenas ele, a estrada e o som constante do motor do caminhão. Na época, vivia em São Paulo e costumava fazer viagens pelo interior, entregando cargas de um ponto ao outro sem pensar muito no destino. Seu trabalho o mantinha distante de sua família. Mas João nunca reclamava. Era o preço a se pagar para garantir um futuro melhor para sua esposa e filhos. Ele era prático, sempre focado no próximo destino, no próximo trabalho, sem se preocupar muito com o que vinha pelo caminho. Mas naquela noite, as coisas eram diferentes. A estrada que ele percorria cortava um trecho remoto de terras rurais, e o asfalto parecia se estender infinitamente à sua frente, desaparecendo na escuridão. João já tinha ouvido muitas histórias de outros caminhoneiros sobre aquela estrada. Diziam que às vezes alguém surgia pedindo carona, um homem solitário à beira da estrada que parecia perdido ou precisando de ajuda. Mas também diziam que quando paravam para pegar esse homem, coisas estranhas aconteciam. João nunca deu atenção a essas histórias. Para ele eram apenas lendas urbanas, fantasias que motoristas cansados criavam para assustar uns aos outros. Mas naquela noite, enquanto o caminhão deslizava pela estrada deserta, ele não podia evitar a sensação de que algo estava errado. João, 38 anos, um caminhoneiro com anos de experiência nas costas. Para ele o trabalho era simples: pegar a carga, dirigir por horas e fazer a entrega. Nada de aventuras, nada de emoção. Mas naquela noite, na estrada deserta, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. E o que era uma simples viagem de rotina se transformou em um pesadelo vivo. A noite estava particularmente escura. O céu sem estrelas parecia uma vasta lona negra que se estendia sobre o caminhão. O farol iluminava o asfalto à frente, mas além daquela faixa de luz, tudo se dissolvia em sombras impenetráveis. Era o tipo de escuridão que fazia a estrada parecer um túnel sem fim, onde a única companhia era o som constante dos pneus rasgando o asfalto. João acendeu um cigarro. O gesto automático que fazia sempre que começava a sentir o cansaço se aproximando. Ele precisava manter os olhos abertos, a mente alerta. Ainda faltavam algumas horas até chegar à próxima cidade, onde ele planejava parar, descansar e finalmente tomar um café quente. Mas algo naquela noite o incomodava. Havia uma tensão no ar, uma quietude diferente que fazia seus sentidos ficarem em alerta. Enquanto tragava o cigarro, os olhos de João percorreram o retrovisor. Apenas o banco vazio atrás dele. Claro, ele estava sozinho, como sempre. Não havia razão para se preocupar, certo? Foi quando ele o viu. No acostamento, uma figura solitária, envolta em sombras. Um homem estava parado na beira da estrada com o braço levantado, pedindo carona. João franziu o senho, a brasa do cigarro quase caindo de seus lábios. Não havia como alguém estar ali, no meio do nada, àquela hora da noite. O caminhão diminuiu a velocidade quase por instinto. João apertou o volante com mais força. Será que esse homem precisa de ajuda? A dúvida passou pela sua mente. Mas ao mesmo tempo, a memória das histórias dos outros caminhoneiros voltou com força. Cuidado com o passageiro fantasma, eles diziam rindo, mas com uma sombra de verdade em seus olhos. João balançou a cabeça. Ele não acreditava em fantasmas, nunca acreditou. A figura na estrada permaneceu imóvel, o braço ainda erguido. Ele usava roupas simples, que pareciam gastas pelo tempo. Seu rosto estava em grande parte encoberto pela sombra da noite, mas o pouco que João conseguia ver parecia comum. Um homem de meia idade, talvez. Alguém que poderia estar precisando de ajuda, perdido no meio de lugar nenhum. Contra o que seu instinto lhe dizia, João parou o caminhão. O homem se aproximou devagar, e uma sensação estranha começou a se formar no fundo do estômago de João. Algo naquela situação não parecia certo, mas ele estava determinado a ignorar essa sensação. Afinal, o que mais poderia ser? O homem pedindo carona, como muitos outros.
A porta do passageiro abriu com um rangido longo e incômodo, e o homem subiu no caminhão. Sentou-se no banco ao lado de João, sem dizer uma palavra. Havia um silêncio pesado entre eles. O motor do caminhão era o único som que enchia o espaço, mas até isso parecia abafado, como se o ar ao redor estivesse preso em uma bolha densa. João tentou iniciar uma conversa. Boa noite. Para onde você está indo? Sua voz soou mais hesitante do que gostaria. O homem virou a cabeça lentamente, o rosto ainda parcialmente encoberto pela sombra. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio, sem calor ou emoção. Estamos quase chegando, ele respondeu, sua voz baixa e rouca, como se viesse de muito longe. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A resposta não fazia sentido. Quase chegando aonde? Ele não tinha dito para onde estava indo. Tentando ignorar o desconforto crescente, João voltou sua atenção para a estrada. Mas algo dentro dele estava gritando. Algo que ele não podia ignorar por muito mais tempo. Por que ele havia parado? Por que ele tinha deixado aquele homem entrar no caminhão? Ele sentiu o suor frio escorrer por sua testa, e a tensão no ar parecia ficar cada vez mais pesada. Alguns minutos se passaram, e o silêncio entre eles se tornou insuportável. João olhou de soslaio para o homem ao seu lado, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que trouxesse um senso de normalidade de volta àquela situação estranha. Mas o homem permanecia imóvel, com um olhar fixo na estrada à frente, como se estivesse esperando por algo. De repente, João olhou para o retrovisor. O banco de trás estava vazio. Seu coração disparou. Ele não conseguia explicar o porquê, mas ver aquele banco vazio o aterrorizou de uma forma que ele nunca havia sentido antes. O pavor começou a se espalhar por seu corpo, como se uma mão invisível estivesse apertando. Ele olhou para o homem ao seu lado. O passageiro estava parado, mas havia algo de profundamente errado com ele. Seu corpo parecia incorreto. Embora sutilmente iluminada pelos faróis do caminhão, parecia sem vida, sem cor. Era como se ele não estivesse realmente ali, como se fosse apenas uma sombra, uma projeção de algo que não deveria existir. João sentiu o impulso de parar o caminhão, de expulsar aquele homem do veículo, mas algo o impedia. Era como se uma força invisível estivesse segurando suas mãos no volante, forçando-o a continuar dirigindo. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam de sua boca. O medo havia se instalado em sua mente, paralisando-o completamente. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que não estava sozinho naquela estrada, mas o que o acompanhava não era um ser humano. De repente, a realização caiu sobre ele como uma pedra no peito. Ele tinha dado carona ao passageiro fantasma. O ar dentro do caminhão estava insuportavelmente denso. João sentia que estava preso, incapaz de respirar. A estrada à frente parecia interminável. Um túnel sem fim de escuridão. E o homem ao seu lado, aquele homem que ele sabia que não deveria estar ali, estava mais perto do que nunca. Com um esforço tremendo, João voltou seus olhos para o passageiro. Medo agora claro em seu rosto. Ele precisava confrontá-lo. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas quando olhou para o banco do passageiro novamente, o homem havia desaparecido. Você já teve a sensação de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia normal? Aquela sensação incômoda, como se o mundo ao seu redor estivesse apenas esperando o momento certo para desmoronar? Às vezes o silêncio não é apenas silêncio. É o prelúdio de algo muito, muito pior. João pisava fundo no acelerador, o motor do caminhão rugindo com força, mas ele mal conseguia ouvir o barulho familiar da máquina. Seu coração batia mais alto que qualquer outra coisa, pulsando nas têmporas, enquanto o pavor tomava conta de sua mente. Ele olhou mais uma vez para o banco do passageiro, esperando, de alguma forma, encontrar o homem que acabara de desaparecer. O banco estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Por um momento, João tentou se convencer de que aquilo havia sido um pesadelo, uma ilusão causada pelo cansaço, mas ele sabia que não era verdade. A lembrança da presença sinistra do homem era real demais. O olhar vazio, o sorriso desconcertante, a voz rouca que ainda ecoava em sua cabeça. Estamos quase chegando. A estrada à frente parecia mais sombria do que antes. As luzes do caminhão iluminavam apenas uma curta distância, e além delas, a escuridão consumia tudo. A única coisa que se movia era o próprio caminhão, cortando o asfalto como uma faca perfurando o vazio. João apertava o volante com tanta força que seus dedos doíam. Ele não sabia para onde estava indo, mas a única coisa que sabia era que precisava continuar se movendo.
Ficar parado naquela estrada parecia o maior perigo de todos. Alguns minutos se passaram em um silêncio absoluto, exceto pelo som do motor. Mas mesmo esse som, que sempre foi reconfortante para João, agora parecia distorcido, mais abafado. Ele verificou os espelhos retrovisores 1, 2, 3 vezes. Nada, nenhuma alma viva. De repente a estática no rádio começou. Era suave no início, um chiado baixo e distante. Mas então, sem aviso, o volume aumentou bruscamente, como se alguém tivesse girado o botão no máximo. A cabine do caminhão se encheu com um som desagradável de estática alta, misturada com o que parecia ser sussurros indistintos no fundo. João apertou o botão para desligar o rádio, mas nada aconteceu. O chiado persistia, os sussurros ficando mais altos, quase como se estivessem tentando se comunicar diretamente com ele. Foi então que, por entre a estática, João ouviu algo mais. Uma risada baixa, gutural, que enviou um arrepio violento pela sua espinha. Era o mesmo riso do homem que ele havia pegado na estrada. Aquele mesmo riso sinistro e frio, reverberando dentro de sua cabeça. João tentou novamente desligar o rádio, seus dedos tremendo, mas o som não parava. A risada continuava. Finalmente, em um acesso de desespero, ele bateu com o punho no painel do caminhão. O rádio silenciou-se imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João tentou respirar fundo, tentando se acalmar. Isso está na minha cabeça, ele murmurou para si mesmo, tentando soar mais convencido do que realmente estava. Mas não havia como negar o que ele sentia. Algo estava errado. Muito errado. O que no meio do capítulo. Às vezes o que você não consegue ver é o que mais te assusta. Não é o que está ao seu lado, mas o que pode estar atrás de você, ou escondido à vista, esperando o momento certo para se revelar. João estava lutando para manter o controle de seus pensamentos. Ele sempre foi um homem racional, alguém que confiava nos fatos e na lógica. Mas agora, a lógica estava falhando. Como explicar o desaparecimento do passageiro? Como explicar o que estava acontecendo com o rádio? Ele começou a se perguntar se estava perdendo a cabeça. Conforme continuava pela estrada deserta, ele notou algo estranho. Caminho à frente não parecia mais o mesmo. Era como se ele tivesse se desviado da rota sem perceber. Os postes de luz que costumavam pontuar a estrada a intervalos regulares estavam cada vez mais espaçados, e a luz que emanava deles parecia mais fraca, quase morta. A vegetação ao redor parecia densa e sufocante, como se a estrada estivesse se afunilando em uma passagem claustrofóbica, com árvores e arbustos escuros se aproximando cada vez mais. João olhou novamente para o espelho retrovisor. Seu coração deu um salto. Por um breve segundo, ele teve certeza de que viu algo. Uma sombra movendo-se no banco de trás, como se alguém estivesse sentado ali, observando-o. Ele piscou e a figura desapareceu. O suor escorria pela testa de João, enquanto ele tentava se concentrar na estrada. Mas a sensação de que havia algo com ele no caminhão era inegável. Não havia mais como fugir desse pensamento. De repente o caminhão tremeu, como se tivesse passado por algo grande no asfalto. João agarrou o volante com força, tentando manter o controle. Ele olhou para a estrada atrás dele, tentando ver o que havia causado o impacto. Nada. O asfalto estava liso, sem buracos ou objetos à vista. Mas o caminhão havia tremido, como se algo ou alguém tivesse se chocado contra ele. O rádio, que estava silencioso desde a pancada no painel, voltou a chiar, mas desta vez o som era diferente. Era uma voz fraca e distorcida, ecoando no fundo da estática. João inclinou-se para a frente, tentando ouvir. A voz era familiar, mas ele não conseguia identificar exatamente o que estava dizendo. A sensação de pânico voltou com força total. Você não pode fugir. A voz sussurrou de repente, clara como o dia. João congelou. Ele sentiu o medo tomar conta de seu corpo, seu coração batendo tão forte que ele mal conseguia respirar. A voz continuou, agora mais alta. Tá perto. Tá mais perto do que você pensa. João olhou para os lados, sentindo-se encurralado. A estrada à frente parecia se estender infinitamente, mas ele sabia que estava chegando a algum lugar. Ou, pelo menos, algo estava chegando até ele. Ele sentiu a presença mais forte agora, como se algo estivesse dentro do caminhão com ele, apenas esperando o momento certo para se revelar. E apertou o volante, a mente girando em um turbilhão de pensamentos desesperados. Ele precisava sair daquela estrada. Precisava parar. Mas a ideia de parar no meio do nada, sozinho, era insuportável. Ele olhou novamente pelo retrovisor e desta vez não foi sua imaginação. Via alguém no banco de trás.
João prendeu a respiração, o pânico quase o fazendo perder o controle do caminhão. O rosto do homem que ele havia pegado na estrada, mesmo o homem que havia desaparecido, estava refletido no espelho, olhando diretamente para ele. Os olhos eram duas manchas escuras e vazias, e o sorriso que ele agora exibia era ainda mais sinistro do que antes. Você não vai escapar, Gura disse, a voz fria como gelo. João gritou e virou o volante bruscamente, o caminhão derrapando pela estrada deserta. Por um instante ele achou que ia capotar, mas conseguiu recuperar o controle no último segundo. Ele parou o caminhão abruptamente, o motor ainda rugindo, e saiu correndo da cabine, quase tropeçando no chão. O ar do lado de fora estava gelado, muito mais frio do que deveria estar naquela região tropical. Ele olhou para o caminhão, esperando ver a figura sinistra ainda sentada no banco de trás. Mas o interior estava vazio. Apenas o silêncio e a escuridão o rodeavam. João deu alguns passos para trás, sentindo-se à beira do colapso. O medo o consumia, e ele não sabia o que fazer. Tudo ao seu redor parecia distorcido, como se o mundo real estivesse se desfazendo lentamente. O vento assobiava ao seu redor, carregando consigo um lamento suave, quase imperceptível, mas claramente presente. Sem outra opção, ele voltou ao caminhão, relutante, mas sabendo que precisava continuar. Ele subiu de volta na cabine, sentindo-se como um prisioneiro de sua própria mente. Quando olhou para o painel, o rádio estava desligado, e o relógio piscava 0, como se o tempo tivesse parado. João não sabia para onde estava indo, mas sabia que não podia parar. Ele ligou o motor e começou a dirigir novamente. A estrada à frente se estendendo como um abismo sem fim. Às vezes, o fim da estrada não é o que parece. Quando você acha que escapou do perigo, é nesse exato momento que ele está mais próximo, escondido nas sombras, esperando para dar o golpe final. Nem sempre há uma saída. E para João, a estrada estava prestes a revelar seu último e mais sombrio segredo. João dirigia mecanicamente, os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava longe, perdida em uma espiral de medo e confusão. Cada quilômetro que passava parecia um passo em direção ao desconhecido, como se o asfalto estivesse esticando, puxando-o para algum destino inevitável. O ar na cabine do caminhão estava pesado, sufocante. Ele olhava para os espelhos retrovisores a cada poucos segundos, esperando ver a figura do passageiro fantasma novamente, mas o banco de trás permanecia vazio. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado nunca o deixava. Era como se uma sombra estivesse sempre à espreita, pronta para aparecer a qualquer momento. O rádio, agora silencioso, parecia uma bomba relógio, prestes a explodir com mais estática e sussurros. A estrada à frente, que antes era uma linha clara e definida, começava a se distorcer em sua visão, como se o horizonte estivesse derretendo e se dissolvendo em um nevoeiro sombrio. João estava cansado. Mais cansado do que jamais estivera. Seu corpo pedia descanso, mas ele sabia que parar não era uma opção. Ele tinha que continuar, tinha que chegar a algum lugar, qualquer lugar, onde pudesse se sentir seguro novamente. Mas quanto mais ele dirigia, mais parecia que o destino nunca chegaria. Era como se estivesse preso em um ciclo interminável de medo e desespero. De repente ele avistou algo à distância. Luzes. Eram pequenas, fracas, mas definitivamente estavam lá. João sentiu uma onda de esperança se acender dentro dele, algo que ele não sentia desde o início daquela terrível noite. Ele estava chegando a uma cidade, uma vila talvez, um lugar onde haveria pessoas, onde ele poderia pedir ajuda, contar o que estava acontecendo e talvez encontrar alguma resposta para o pesadelo que o perseguia. Ele acelerou o caminhão, as luzes se aproximando lentamente, mas o bastante para dar-lhe um resquício de esperança. Conforme se aproximava, ele começou a distinguir formas, casas, pequenas construções que pareciam erguer-se das sombras. Mas ao chegar mais perto, a sensação de que algo estava terrivelmente errado voltou com força total. As luzes estavam apagando. Uma por uma, as luzes das casas ao longo da estrada estavam se apagando assim que João se aproximava. Era como se a própria cidade estivesse desaparecendo, recuando para as sombras, apagando-se do mundo. Seu coração acelerou. O que antes parecia ser uma salvação, agora parecia uma armadilha. João diminuiu a velocidade do caminhão, hesitante em continuar, mas não havia outro lugar para ir. Ele não podia voltar, não podia parar, e as luzes da cidade, ou o que quer que fosse, estavam se apagando rápido demais para que ele pudesse pensar em outra saída.
Quando finalmente entrou na cidade, o que ele encontrou foi o oposto do que esperava. As ruas estavam desertas, as casas abandonadas, não havia um único sinal de vida. As portas estavam fechadas, as janelas cobertas de poeira, e o silêncio era ainda mais opressor do que na estrada. As luzes que restavam piscavam como velas prestes a se apagar, deixando apenas a escuridão para trás. João parou o caminhão no meio da rua, olhando ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Ele saiu da cabine, o ar gelado da noite tocando sua pele como uma advertência. O silêncio era profundo, mas não tranquilo. Havia uma presença, algo invisível, mas inegável, que o observava. João sabia que estava sendo seguido, vigiado. O passageiro fantasma não havia terminado com ele. Enquanto caminhava pela rua deserta, seus passos ecoando alto demais no vazio, ele começou a ouvir algo, um som distante, abafado. Inicialmente ele pensou que poderia ser o vento, mas logo percebeu que não era natural. Era um murmúrio, como uma conversa distante, mas as vozes eram distorcidas, entrecortadas, como se estivessem vindo de um lugar que não pertencia a este mundo. João parou, seus olhos varrendo a rua, tentando localizar a origem do som. As luzes restantes nas casas continuavam a piscar, mas agora ele notava algo mais perturbador. Por trás das janelas sujas e cobertas de poeira, havia formas. Elas se moviam lentamente, quase imperceptíveis, mas estavam lá, observando-o de dentro das casas abandonadas. Ele deu alguns passos para trás, o medo crescendo dentro dele, e foi então que o rádio do caminhão voltou à vida. A estática alta cortou o ar, preenchendo o silêncio com um som agudo e perturbador. João olhou para o caminhão, sentindo o coração disparar. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo que ele não poderia controlar. O chiado do rádio aumentou, e então ele ouviu novamente. "Você não pode escapar, João", disse a voz, clara e inconfundível. Era o mesmo tom frio e vazio do passageiro que havia desaparecido horas antes. Mas agora, a voz parecia mais próxima, mais real. João correu de volta para o caminhão, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Ele precisava sair dali. Precisava fugir daquela cidade fantasma antes que algo ainda pior acontecesse. Mas ao chegar ao caminhão, algo o impediu. A figura estava ali, no banco do passageiro, como se nunca tivesse saído. O passageiro fantasma. João congelou. Seu corpo se recusava a obedecer, preso pelo medo que o consumia. O homem, com seu rosto pálido e os olhos vazios, olhava diretamente para ele como se estivesse esperando. O sorriso torto se abriu novamente em seus lábios, e ele falou, sua voz ecoando como se viesse de todos os lados. "Chegamos, João." Essas palavras ecoaram pela mente de João, perfurando o silêncio da noite. Ele não sabia o que fazer. Tudo dentro dele gritava para correr, mas seus pés estavam presos no chão, incapazes de se mover. Ele sentia o ar ao seu redor, ficando mais pesado, mais frio, como se o próprio ambiente estivesse se fechando sobre ele. O passageiro levantou-se lentamente do banco do caminhão, sua figura esguia e distorcida pelo brilho fraco das luzes da cidade. Ele começou a caminhar em direção a João. Com cada passo, o ar parecia vibrar com uma energia opressiva, como se o próprio mundo estivesse reagindo à presença daquele ser. Desesperado, João tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. O medo paralisava, e ele sabia, com uma certeza aterradora, que não havia escapatória. O passageiro parou bem na frente dele, seus olhos negros como o abismo fixos em João. E então, ele sorriu. "Você me trouxe até aqui", disse a figura. "Agora é a sua vez." Algumas histórias não têm um final feliz. Às vezes, o terror não é uma criatura, um monstro ou uma assombração. Às vezes, o verdadeiro terror é a percepção de que não há como escapar. Para João, essa era a realidade, e ela estava prestes a devorá-lo por completo. João tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A escuridão ao redor começou a se fechar, como se as sombras estivessem vivas, consumindo tudo ao seu redor. Ele viu o passageiro levantar a mão lentamente, tocando seu ombro. O toque era gelado, mortal, e com isso, João soube que não havia mais nada que pudesse fazer. Seu destino estava selado. E então, como num piscar de olhos, o mundo ao seu redor desapareceu. A cidade, o caminhão, as sombras, tudo foi engolido pela escuridão. A estrada agora estava vazia. O caminhão de João foi encontrado na manhã seguinte, parado no meio da estrada deserta. O motor ainda ligado, as luzes acesas. Mas não havia sinal de João, nem do passageiro. A única coisa que restou foi o rádio, chiando estática. E ocasionalmente a risada baixa e fria que ecoava nas ondas de som.